Tá vendo este brasão aqui? Ele simboliza um ideal republicano que durante tanto tempo foi perseguido pelos liberais e por boa parte dos militantes brasileiros. É o símbolo de uma conquista, porém, para alguns estudiosos da história do Brasil, é difícil encarar este símbolo sem se lembrar de problemas. Nos seus 10 primeiros anos, o nome República vive um período de crises cheio de incertezas. Como você sabe, a República foi proclamada em 1889. O herói da proclamação, Marechal Deodoro da Fonseca, passou a chefe do governo provisório. Seu ministério era denominado por republicanos gaúchos, cariocas e paulistas e pelo professor Benjamin Constant. O Benjamin era um sujeito muito importante. Ele era positivista e foi um dos doutrinados da escola militar. Você está ouvindo uma marcha militar brasileira bem no começo do nosso vídeo, sobre a República. Mas isso não é uma coincidência, porque para os militares daquela época, a República era uma questão de honra. Para Marechal Deodoro e seus colegas, significava a recuperação da honra militar, porque no regime anterior, os militares estavam meio por baixo. De fato, os militares se sentiam marginalizados. Eles achavam que a República era a sua salvação e a sua salvação política. Os civis que acreditavam no positivismo também iam pelo mesmo caminho. Achavam que a ação do homem poderia acabar na marcha evolutiva da história e que a República iria garantir a ordem material, a liberdade espiritual e a quebra do monopólio do Estado sobre a educação, a religião e a ciência. Agora, os civis também achavam que para consolidar a República e escapar da ditadura militar, era preciso institucionalizar o regime, quer dizer, criar novas leis e novas instituições, garantindo o liberalismo. E para garantir tudo isso, era preciso convocar uma Assembleia Constituinte. E foi o que eles fizeram nos anos de 1890. A nova Constituição foi a grande vitória da elite liberal, logo no início da República. Amanda, eu estava pensando, essa Constituição de 1891 trocou as leis do Estado Imperial pelas leis do Estado Republicano. Exatamente. Quer dizer, na prática, trocou o modelo europeu pelo modelo americano, não é isso? Isso mesmo. Aliás, o Manifesto Republicano defendia isso desde 1870. Desde 1870? Sim, o manifesto propunhava que o Brasil se transformasse em um país americano como os Estados Unidos. Tanto é que logo depois da proclamação da República, batizaram o Brasil de Estados Unidos do Brasil. Com isso os estados ganharam maior autonomia? Exatamente, uma autonomia garantida por lei, através de um princípio chamado federalismo. Federalismo, Amanda? Agora, o que isso significa na prática? Na prática, isso significa que o Estado podia organizar suas próprias forças militares. Por exemplo, podiam criar impostos estaduais, podiam criar até mesmo justiça estadual. Compreende? Mas, Amanda, o governo federal como ficava nessa história? O governo federal ficava como a organização das Forças Armadas, com a missão da moeda e com o direito de intervenção nos estados, caso a ordem republicana estivesse ameaçada. Amanda, percebe uma coisa, isso daí não é pouca coisa. Essa Constituição de 1891 mexeu muito com a estrutura do poder do Brasil. E mexeu mesmo. O Império era mesmo muito centralizador e a República se propunha ser descentralizada, dividindo o poder com os estados. E foi assim que acabou o poder moderador. Você sabia? O poder moderador era o poder exclusivo do imperador. E foram implantados então os 3 poderes que estão até hoje: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Poderes estão valendo até hoje, mais de 100 anos após a proclamação da República. Mas como você poderá perceber, a história ainda mudou de rumo várias vezes. O importante é você saber que, com a Constituição de 1891, o poder legislativo passou a ser composto por uma Câmara de Deputados e um Senado Federal. No Senado, cada estado seria representado por 3 senadores. Câmara, os deputados seriam eleitos de acordo com a população. Portanto, os estados com maior população tinham maiores bancadas.
Outra consequência da Constituição de 1891 é que o poder legislativo fica mais forte, ou seja, o poder executivo não podia mais dissolvê-lo. O poder executivo passou a ser exercido por um presidente e auxiliado por ministros nomeados por ele. Em outras palavras, a partir de 1891, a gente entra no regime presidencialista. Com a instituição do presidencialismo, terminaria, portanto, a experiência parlamentarista, que atravessou todo o império. Os presidentes eram eleitos pelo voto direto do povo. Seriam chefes do executivo, da nação e das forças armadas. Como você deve estar percebendo, o sistema eleitoral também passa por mudanças. Das eleições diretas, o voto passa a ser universal. Ei, Amanda, depois da proclamação da República, o povo começou a ter uma participação política maior no país, voto universal, eleições diretas e uma série de avanços. Mas essas coisas não foi bem assim, viu, Gabriel? Como não, Amanda? Muitas vezes mudaram. Mudaram e foram importantes essas mudanças, mas o povo ainda estava meio afastado das eleições. Pensando bem, na época mulheres analfabetas não podiam votar e também não podiam ser eleitos. Pior que isso, o voto na época também não era secreto, era aberto. Não, peraí. Quer dizer que se eu votasse em alguém naquela época, todo mundo iria ficar sabendo em quem eu votei? Exatamente. Que coisa. Isso quer dizer que, em termos eleitorais, algumas coisas do Império continuaram iguaizinhas na República. Por exemplo, segundo alguns historiadores, com a introdução do voto direto e a alfabetização, ainda em 1881, a participação da população caiu de 10% para apenas 1% nas eleições. E na República, a coisa ficou maior ou menor na mesma, com apenas 2% da população participando das eleições, mas mesmo devido muita gente de fora do processo. A Constituição Republicana trouxe mudanças importantíssimas. Ela introduziu a descentralização do poder e garantiu poderes amplos aos estados ao legislativo. Se você der uma conferida nos símbolos da República, vai ter uma ideia do clima político vivido pelo nosso país no começo do novo regime. Para tocar o coração dos brasileiros, o regime republicano criou uma série de símbolos. O primeiro deles foi a própria bandeira nacional. No mesmo dia da proclamação, alguns republicanos empunharam uma bandeira parecida com a bandeira americana, só que verde e amarela. Os positivistas, que eram uma parte importante dos republicanos, não gostaram e encomendaram uma nova bandeira com base nas nossas tradições. Ficou o fundo verde, o losango amarelo, o círculo azul, mas ao invés da cruz e da coroa com aqueles ramos que identificaram a bandeira imperial, eles introduziram o céu do Brasil, sobre ele uma faixa atravessando o firmamento, onde se lê o lema positivista: ordem e progresso. Ei, Amanda, peraí. Mal começou a valer a Constituição Republicana, chega o Marechal e fecha o Congresso? Pois é, o Marechal Deodoro não conseguiu conviver com a independência do Legislativo. Ainda o que ele fez? Ele fechou o Congresso para fortalecer o Executivo. Como assim? Foi o que ele fez, só que daí o que aconteceu? Ele fechou sem apoio político e sem apoio militar, ou seja, acabou renunciando. Apenas 3 meses depois de ter fechado o Congresso, e quem o substituiu na presidência da República? Foi o vice, Floriano Peixoto, que também era militar. Floriano tomou a posse em 1891, sob um clima bem pesado. Seu governo teve que enfrentar várias crises militares, além de 2 revoltas, a revolta da Marinha e dos federalistas do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Congresso, apoiado pelas lideranças regionais, deu sustentação à política de Floriano Peixoto, para que ele, pelo menos, chegasse até o fim do seu mandato, em 1894. Amanda, eu vou dizer, a coisa estava bem feia nessa época. Mas estava feia mesmo. Para você ter uma ideia, nem a eleição do presidente Moraes, que era civil, Sei. conseguiu acalmar a situação. O Congresso continuava dividido e o governo tinha que combater rebeliões, como a de Canudos e, por exemplo, no interior de Bahia.
As tropas do exército iam lá e eram derrotadas pelos rebeldes de Canudos, que resistiam durante anos ao exército brasileiro. E esses rebeldes já eram liderados pelo Beato Antônio Conselheiro. Eles se opunham à República e ajudaram a desmoralizar o cambaleado governo republicano brasileiro. Para completar o quadro, o presidente Prudente de Moraes sofre um atentado político em 1897. Ele consegue sobreviver e o caso provoca uma grande reviravolta política. Prudente consegue terminar o seu mandado e ainda elege seu sucessor, outro paulista, Campos Salles. Pois é, o Estado republicano ainda estava sendo construído naqueles primeiros anos, mas é claro que ainda não tinha estabilidade política, e essa estabilidade foi perseguida através dos anos a partir do governo de Campos Salles.